Um abraço, galera. Mais um episódio do Bora Pra Resenha. Hoje recebendo o ex-presidente do Atlético, Sérgio Sete Câmara. Obrigado por você ter vindo. Muito legal bater esse papo, apresentar um pouco dos seus projetos de futuro, falar um pouco de Atlético, desse momento do Atlético, do seu momento como presidente. Valeu e bora pra resenha, presidente. Bora pra resenha, Fuscaldi, Elton, Léo, estamos aí para bater um papo aí, falar de futebol e de muita coisa bacana. É isso aí, Eltinho. Satisfação mais uma vez, sempre bom. Um abraço hoje. O Marcão deu uma emagrecida. Ô, Léo. Oi, obrigado. Léo. Tava com saudade já do programa. Tava com saudade do programa. De vocês não, porque eu converso todo dia. Do programa eu já tava com saudade. Valeu, obrigado por você ter vindo, viu, Léo? Também junto. Um abraço pro Marcão que não pôde estar aqui hoje. Obrigado, Marcão. Presidente, o senhor saiu do Atlético e o Atlético começou a ganhar, pô. O que aconteceu? Pé frio? Essa pergunta é de cruzeirense. Com todo respeito, é uma brincadeira, obviamente. Não, acho que... Eu falo que antes de eu responder, eu trabalhei no Minas 4 anos como assessor de imprensa, Domingo sabe, que tá aqui. O Minas em 4 anos não ganhou nenhum título. Eu saí do Minas, o Minas já é tricampeão da Superliga, vice-campeão mundial, ganhou torneio de natação. Basquete, foi campeão, coisa que não ganhava há anos. Eu acho tem coisa que a gente não tá no lugar certo na hora certa. Então, presidente, aí conta então como que foi esse início desse trabalho seu, né? Você chegou lá em 2017 e sai em dezembro de 2020, Campeonato Brasileiro rolando, o Atlético brigando pelo título, Sampaoli louco correndo pela beirada do campo e depois vem 2021. Mas eu queria que você, como o Fusca pediu, contasse esse início de trabalho seu. Como que foi? Como que você pegou esse Atlético? Não, nós pegamos o Atlético no final de 2017, né, quando eu fui eleito. O Atlético tinha muitos problemas financeiros, né, como já tinha de anos e anos, né, só que a cada dia que passa, né, o endividamento do clube passava, né, o endividamento do clube aumentava cada vez mais, porque, pra você ter ideia, o Atlético arrecadava, por exemplo, com o shopping, alguma coisa em torno de 7 milhões de reais com um arrendamento por ano, e ele tinha que pagar uma dívida bancária em torno de 65 milhões de reais naquela época. Hoje bate 80 e poucos. Né? Então, todo ano você aumenta a dívida do clube em 60, 70 milhões, porque, né, tinha que fazer o pagamento de banco ou então fazer o que muitas vezes acontecia, que era empurrar para frente e você estava ali cada dia mais vendendo almoço para comprar o jantar, mas não tinha muito almoço mais para comprar jantar. Né? Recebi o time, tinha passado por um momento super difícil, né, naquele último 16. ano. Batemos ali pertinho da zona de rebaixamento, buscamos lá o Oswaldo Oliveira e ele conseguiu dar uma melhorada e tal. E eu lembro até de um jogo que foi importantíssimo, nós ganhamos do Internacional lá de 1-0, gol daquele uruguaio... Do Terans. Não. Terans ainda não estava aqui, não. Não. Esse jogo, nós ganhamos uma vez, foi com o Terans, mas não foi nesse aí, não. Foi com o Oswaldo, mas foi um outro jogo. Enfim, mas nós ganhamos esse jogo lá e tivemos uma melhora significativa no final do campeonato e aquilo deu uma aliviada. Tanto que eu, quando assumi, resolvi mantê-lo, né, como treinador. Agora, o elenco era um elenco, mas vamos dizer, os jogadores já com uma idade mais avançada, você tinha ali o Vitor, você tinha o Léo, o Elias. Então, assim, o próprio Fred ganhando um salário muito elevado, o Robinho. E eu me lembro que quando eu assumi, já estava fervilhando aquela questão do Robinho lá na Itália, daquele problema, e mal entrei no Atlético, já tinha faixa lá falando, né, dessa situação. Teve então muito protesto. Né? Já tinha. Né? Então, rede social bombando. Ele ganhava um salário muito alto, não estava performando muito bem, nem dava para continuar com ele, então o contrato ali foi encerrado. E o do Fred, nós conseguimos achar uma solução que, no primeiro momento, seria para ele ir para o Flamengo, para ficar 2 anos lá ganhando o mesmo salário que ele ganhava no Atlético, que era um salário elevadíssimo, que a gente não tinha condição de pagar. E aí veio toda aquela celeuma de não queremos que conste no contrato que ele vai para o Flamengo e tal. E foi quando nós colocamos aquela multa. Bom, se ele for para o Cruzeiro, aí não dá, né? Não, ele não vai para o Cruzeiro. Eu falei, não vai, não. Então põe uma multa aí de 10 milhões. Pode pôr? Pode. Pôs e, mesmo assim, esses caras foram muito corajosos, né? Foi pro Cruzeiro. Não ligaram muito, né? Pro contrato. E aquilo ali foi uma vergonha, né? É uma briga até hoje, né, Sérgio?
Não, ele tá já no finalmente lá, né? Vai ter que pagar, acho não que tem dúvida. essa celeuma ela nem envolve mais o Atlético. O Atlético é ganhador da causa, né? Não, exatamente. A discussão está entre o Fred e o Cruzeiro, quem é que vai ter que arcar com Não, isso? ainda tem alguma o processo ainda se arrasta um pouquinho, né? Porque o atleta está executando já a dívida, né? Que já deve estar aí, sei lá, 27, 28 já. milhões. Mas o advogado dele, eu sei porque eu tive acesso também à documentação, porque ele juntou isso no processo trabalhista, que ele tentou discutir isso na Justiça do Trabalho, e depois a Justiça do Trabalho rechaçou, mas nós vimos documentos que eles firmaram com o Cruzeiro, então ele está muito, digamos assim, bem amarrado, né? Eu acredito que o Fred, efetuando o pagamento para o Atlético, ele imediatamente vai se voltar lá contra o Cruzeiro e ele vai pelo menos entrar na fila de credores, né? Vai receber agora, não sei, mas vai receber um dia, porque a própria SAF impõe essa situação aí. É lógico que num prazo mais longo, né? São 6 anos ali nesse primeiro momento, prorrogáveis por mais 4 para poder pagar os credores, mas com certeza sim. O que tem ali de grave naquela história que nós ficamos sabendo é que isso não é um problema que afete o Atlético, é um problema ligado ao Cruzeiro, que foi colocado uma absurda luva de 10 milhões de reais, que, aliás, motivou, a que tudo indica, a saída do então diretor financeiro que lá estava, né? O Divino, que era um camarada muito sério, que eu sei porque eu tinha, assim, conhecia de longe, ele trabalhou durante uns anos no Banco BMG e tal, e, enfim, era um cara correto. E aí, eu acho que quando ele viu aquele negócio ali, umas notas que estavam aparecendo lá, para pagar que não tinha relação nenhuma, ele falou, não, vou cair fora daqui. Mas veio à tona essa questão, e eu estou dizendo isso porque assim, o advogado do Fred foi advogado no meu escritório antes de advogar onde eles se encontram, e aí a gente tinha uma relação boa, tranquila, de advogado, e ele passou para a gente os absurdos que aconteciam lá, né? Então, assim, esse início meu no Atlético foi um início muito difícil. Só para não fugir dessa história ainda do Fred, você continuar, por favor, o Fred não teve pertinho de jogar pelo Flamengo? Foi, não, na verdade era para o Flamengo a liberação, né? O Galo, que era o diretor de futebol do Atlético, estava fazendo um curso, terminando, né? Um curso lá na CBF, e ele então encontrou com o executivo do Flamengo na época, né, o Luz, e lá eles alinharam a possibilidade do Fred ir para lá. Qual que era a proposta do Flamengo? Ele iria para o Flamengo ganhar o mesmo salário que ele ganhava no Atlético, só que ele só tinha mais um ano de contrato com o Atlético. Faria um contrato maior. Ele faria um contrato de 2 anos, né? E como a gente achava que ali ele já estava mais começando a descer na ladeira, né? Talvez fosse interessante, e foi, tanto que ele no primeiro momento aceitaram isso. Aí o Cruzeiro veio e ali eles conversaram. Talvez essas luvas aí tenham seduzido, né? Essas duas que não tanto quanto. E tinha uma história. Não seduziram porque, na verdade, as luvas não parece que eram para ele, entendeu? A luva essas luvas eram. Isso aí é o problema de lá, eles devem estar investigando, isso aí deve ser objeto. Tinha uma história do Fred ir também para não sei se um time da Arábia, tudo conversa, árabe, né? Naquilo ali faz parte da especulação, né? Futebol árabe lá no Rio de Janeiro. Tiraram ele da escada do avião. Isso é conversa fiada. Né? Mas continuando, Sérgio. Não, aí nós tivemos que fazer um time ali muito na base de jogadores emprestados, né? Então, quando acontece isso, você vem de tudo, né? Porque eu me lembro que, por exemplo, eu liguei para o Matos, eu já tinha uma relação. O Matos é daqui de Belo Horizonte, eu já conhecia ele aqui, antes dele mexer com futebol. Então, eu liguei para ele e, com base nessa relação de amizade que a gente tinha, eu pedi para ele me ajudar com alguns jogadores, porque eles tinham um elenco fantástico lá, com mais de 40 jogadores, e eu sei que ele não ia ficar com todo mundo. E aí ele falou, Sérgio, para você eu vou te ajudar, porque eu não ajudo quem vai concorrer comigo. Como ele não contava que o Atlético pudesse estar disputando com eles nenhum título importante, sim. Então ele, na época, nos ajudou. Aí veio de tudo, né? Veio o Arouca, veio o Eric, veio o Roger Guedes, né? Teve mais um que eu... Até agora, três ótimos jogadores. Só que não já não estavam dando certo. No papel. O Roger Guedes deu certo. Não, no papel. O Eric, por exemplo, é um jogador que a gente esperava muito dele. Ele foi muito bem no Goiás. Pelo Goiás, né? O Brasil esperava muito dele. Um jogador estilo Bruno Henrique ou aquele outro que está lá no Flamengo, lá, o... Marinho.
Não. O que também saiu do o Goiás. Everton. Que saiu do Goiás também. Tá no Flamengo hoje lá. Foi o último contratado do Flamengo diretamente do Goiás. Da época. Michael. Exatamente. O Eric era mais ou menos o Michael. Né? Era mais ou menos isso. Tanto que ele foi contratado diretamente pelo Palmeiras do Goiás. Aí ele não performou no Palmeiras, mas como eles tinham muitos jogadores bons lá, aí você acaba achando que aquilo ali, faltou uma oportunidade e tal, ele vai chegar aqui. Render. Não foi bem aqui, depois saiu daqui, foi pro Botafogo, foi bem no Botafogo, e depois tive notícia que ele foi pro Japão e também foi bem no Japão. No Japão até hoje. Né? O Arouca não, o Arouca ele era um jogador que tinha um nome, era aquele Arouca do Santos, que a gente conhecia, um jogador extremamente técnico, né, que poderia ter. Ele chegou aqui, mas não conseguiu mais performar, ele tinha um problema realmente físico que não deixava com que ele permanecesse em campo durante todas as partidas e tudo mais, e ali também acabou não rendendo. E é claro que quando você não tem dinheiro, você vai fazer contratações ali que a hora vai acertar, a hora não vai acertar. O futebol está muito ligado a dinheiro. Quando você tem dinheiro e competência, cara, não tem nem erro. Você vai montar times bons. Pode não ser campeão, né? Mas um time que vai brigar. Mas vai ser competitivo. Mas com certeza você vai ser competitivo. E nós recebemos um atleta naquela época, então nessa situação fora da Libertadores, e eu acho que nós acabamos fazendo, com todas as críticas que tiveram, né, na época, principalmente ao Galo, né, que era o diretor de futebol, acabamos fazendo uma campanha razoável. O Atlético ficou em sexto, voltou para a Libertadores da América naquele ano. Sim. Né? E eu acredito muito as críticas ao grau de exigência que a torcida do Atlético passou a ter, né? Quando ganhou o Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, mas o Atlético não tem, ou não tinha, né, melhor dizendo, condição financeira de se manter naquele patamar. Né? Até fato que muitos jogadores foram contratados, e é bom que se diga a verdade, naquela época da Libertadores, não foram pagos naquela época, né? Foram empurrados para outras administrações. Foi o Daniel que pagou e eu, né? Então, assim, tudo bem, foi feito um bom trabalho ali no departamento de futebol e tal, mas aí é que o preço, depois a conta chega, né? Aí ela chegou, e chegou muito na minha gestão, porque estourou também aquela dívida da WRV, que já tinham 18 anos que estavam sendo discutidos em juízo e que não tinha mais saída, né? E eu, como advogado, posso dizer que o processo acaba. E aí não tem mais solução. Então nós íamos ter nossas rendas penhoradas, os poucos recursos que nós tínhamos não iam ser penhorados. Não, e tem a questão também de dívidas da FIFA, né? No seu período também, vocês pagaram muitas dívidas da FIFA. Muitas dívidas. Né? Porque as punições poderiam perda de pontuação, perda de ponto no Campeonato Brasileiro, inscrição de jogador. Nós pagamos o Cáceres, eu lembro, pagamos o Michael Suel, pagamos o Tardelli, que foi por 3 milhões de euros para o Algarafa. Enfim, tinham vários, alguns de menor valor e tal, mas tinham vários pagamentos assim. E isso, claro que te inviabiliza qualquer planejamento, né? Porque é uma bomba estourando atrás da outra e aquele medo, né, de que ali eu não posso dar cana, porque se eu der cana ali, eu vou ser punido. Resultado esportivo, né? Vou ser punido. Ô, Sérgio, deixa eu te perguntar. O senhor está falando que conseguiu equacionar muitas dívidas, né? Muita coisa estourou no seu colo, mas alguns torcedores do Atlético atribuem que essa dívida hoje do Atlético, que está na casa do bilhão, o senhor aumentou muito ela, mas o senhor está explicando que tinha essas questões bancárias. Fala um pouco disso, para esclarecer para esse torcedor. Isso é muito simples. Primeiro que a dívida aumenta alguma coisa em torno de 70 milhões por ano. Juros. Juros e correção monetária. Então, se eu fiquei lá 3 anos, nós estamos falando de 200 milhões no mínimo, né? Que não foram pagos porque eram dívidas que todo ano... Juro em cima de juros. Juro em cima de juros que já vinha, né, de muito tempo e só vinha aumentando. Então, você pode acreditar 200 e poucos milhões aí a isso. Mas os valores que entraram no clube por investidores, né, que é através do Rubens Menin. Então a dívida aumentou também porque ninguém... De onde veio o dinheiro para contratar todos esses jogadores que não, né, Hulk, todos os jogadores que vieram ali na era São Paulo, com Alonso, Zaratio, Keno, Arana, exato, Alan, enfim, foram muitos os jogadores que
o dinheiro saiu desses investidores. Então, esse dinheiro tem que entrar na contabilidade. Agora, se você pegar o que foi que entrou e o que foi que virou, em termos de valor, o elenco do Atlético, você vai concluir, tirando um pelo outro, né, que nós fizemos um excelente negócio. Primeiro, houve um investimento da casa de 450 milhões aproximadamente. O nosso elenco valia alguma coisa em torno de 150 milhões, ele hoje vale mais de 650 milhões. Então, só aí eu acho que nós já temos aí uma justificativa do investimento que foi feito. Segundo, né, que são as questões que, obviamente, passam a ter os desdobramentos que acontecem quando você faz esse tipo de investimento. Nós tivemos uma valorização gigantesca da marca Galo, o Clube Atlético Mineiro. Tivemos uma bilheteria estrondosa a partir da formação desses times, no momento que foi liberado, né? Claro. Tivemos uma visibilidade enorme em relação ao Atlético em termos de televisionamento. Não sei se você sabe, uma parte do pagamento é vinculada exatamente a essa procura das pessoas de assistir. Exatamente. O Atlético, se não me engano, é o segundo clube que mais vende pay-per-view no Brasil. Acho que só perde para o Flamengo e está à frente do Corinthians. Bom, essa informação eu não tenho. Mas, então, houve e o principal, né? Com a formação desse time, nós ganhamos vários títulos, né? Porque não foi na minha gestão, mas o time foi. Boa parte do time foi montado na minha gestão. Esse planejamento, né? Eu acho que a coisa foi plantada lá atrás, quando nós fizemos o dever de casa, fizemos a implantação de bons sistemas de gestão no clube, fizemos uma auditoria, que foi o que me permitiu procurar o Rubens e mostrar para ele que nossa situação era complicada, mas que havia solução, né? Então, a partir daquele momento, eu acho que foi plantada a semente e nós mudamos a história do Atlético. Depois houve a continuidade desse planejamento e dessa jornada, né, com muita competência pelo Sérgio Coelho, pela diretoria atual, e colher os frutos daquilo que foi plantado, que ele também plantou, continuou plantando, mas foi uma continuidade de um trabalho pensado por várias pessoas, entre eles os 4 R's, eu também, e continuado pelo Sérgio. E o principal, né, nós não podemos esquecer que o clube arrecadou valores estrondosos por conta dos títulos que ele ganhou. Isso que eu ia dizer, além de todos os lucros, né, que o senhor disse, tem o lucro técnico, né, e histórico, que são a conquista dos títulos. Então, aí se você fala assim, você aumentou a dívida, olha, nós fizemos, na verdade, foi o seguinte, nós fizemos um investimento, né, aumentamos a dívida por um lado, mas por outro lado, se você for olhar o lado dos ativos, né, que ativo é o que você passa a ter de bens corpóreos ou não corpóreos. Em cima daquele investimento. O que o nosso time valorizou demais. Né? Então, por exemplo, vamos imaginar quanto hoje vale o Arana. Nós gastamos 5 milhões de euros para comprar o Arana. Nós vamos vender o Arana por quanto? Talvez uns 20, né? Uns 20. Pois é, então eu acho que justifica, né, fazer esse tipo de investimento. Então, o aumento da dívida poderia não ter acontecido se os investidores... Então, a aumento da dívida qual seria? 210 milhões de reais, nós continuaríamos ali patinando para cai, não cai para a segunda divisão. Pagando naquela dívidas luta, de cima da FIFA, pagando o dia, apagando incêndio. Né? Então, assim, essa era uma opção. Né? E aí aumentaria 210 milhões, eu chegaria aqui e falaria, não, olha, a dívida aumentou exatamente na proporção das dívidas bancárias que nós já tínhamos, como só ia acontecer no caso dos outros administradores que me antecederam, que também tiveram aumento de dívidas proporcionais a esses valores e, claro, em alguns casos, né, por conta de contratações que não foram efetivamente pagas. Mas, no nosso caso, nós tivemos que pagar muita dívida, então, uma boa parte do dinheiro que eu poderia ter usado para baixar o endividamento do clube, eu tive que sair pagando coisas que nem estavam sendo, vamos dizer, contabilizadas nesse valor, como essa dívida da WRV de 80 milhões, você recebeu uma dívida de 80 milhões, mais os 60 milhões e 70 milhões que você paga de juros no ano, você fala, pô, aqui eu estou administrando uma situação aqui pré-falimentar, né? Então, foi isso que aconteceu, o aumento da dívida aconteceu, sim, mas, por outro lado, eu acho que o ganho foi efetivamente muito maior. Nós temos hoje aí o Atlético ganhando 5 dos últimos 6 títulos, arrecadou valores astronômicos com bilheteria, porque lotou os jogos todos, né? E isso nós não podemos esquecer, né? Que tem essa parte. Hein?
Isso. O sócio-torcedor também, hoje é o maior, né, programa de sócio-torcedor, obviamente que está atrelado ao desempenho do time em campo também. Né? Já viu isso, né? Quando cai em campo, cai o sócio. Manto da Massa, que também tem toda aquela explosão, né? Porque a torcida do Atlético é realmente uma coisa de louco. Para primeiro Manto da Massa que nós fizemos foi em plena pandemia, não tinha nem 100 jogo. mil vendidos, né? 100 mil vendidos em 7 dias. Né? E ali... eu acho que assim, voltando a essa pergunta sua, eu vejo de vez em quando, e eu bato muito nessa tecla, né? O Rodrigo Capello sempre coloca essa questão do endividamento do clube, mas ele analisa o clube de futebol... do Globo Esporte, só para situar. Exatamente, ele analisa o futebol como uma fábrica de parafuso, entendeu? Ele olha e fala, bom, então o aumento do atleta, da dívida foi de tanto para tanto na gestão e tal, mas peraí. Eu poderia ter simplesmente ficado, então, o que ele quer? Que eu ficasse sem fazer nenhum tipo de investimento, que eu não procurasse os investidores e, consequentemente, nós não tivéssemos feito o que foi feito. A torcida do Atlético hoje está mais ou menos feliz do que estava antes. Eu acredito que mais, né? Porque o Atlético ganhou 5 dos últimos 6 títulos que ele disputou, está aí disputando mais 3 títulos importantes aí, né? De repente pode estar até numa final do Mundial aí de Interclubes aí. Enfim, é um negócio que quando você olha para o todo, você tem que fazer a análise e dizer, pô, valeu a pena, foi bem feito o trabalho, a questão do shopping. Porque agora vai vender o shopping. Olha, já era para ter vendido lá atrás, na minha gestão. Muito tempo. Eu cheguei a negociar com a Multiplan a possibilidade de fazer uma troca da dívida que nós tínhamos pela segunda parte do shopping. Mas o shopping, a segunda parte, a dívida era de 580 milhões, você ia trocar pela segunda parte do shopping? Eles iam comprar, com certeza. Por quê? Porque eles compram por esse valor aí, de comprar dívida de 580, mas eles vão chamar os credores, eles vão baixar essa dívida aí para 270, entendeu? E aí acaba sendo mais barato até do que a primeira parte do shopping. Isso era possível acontecer. Infelizmente, na época, alguns conselheiros lá se levantaram, falaram que não e tudo mais, e aí isso não aconteceu. Mas acabou ajudando, porque como eu não tive outra saída, né, a solução que eu encontrei na época foi essa, de tentar sanear a questão, encontrar a verdade dos números do clube. Procurei os investidores, eles toparam e foi assim que nós mudamos a história do Atlético. Eu considero como uma virada de chave que hoje muita gente olha para o Atlético e eu posso dizer isso porque eu tive pouco tempo atrás com pessoas aí, por exemplo, o Vitório Medioli, tive com ele outro dia, né, conversando mais de 3 horas, e ele falou, pô, se tivesse acontecido do Cruzeiro a mesma coisa que você fez lá no Atlético, o Cruzeiro hoje estaria numa situação provavelmente igual a de vocês, né? Mas aconteceu. Enquanto você resolveu arrumar a casa lá, né? Do outro lado lá o pessoal resolveu fazer um monte de coisa que, né? Enfim, não cuidaram do clube. Agora, presidente, interrompendo, existe algum, na sua visão, algum risco que esse tipo de dívida negociada com pessoas que estão investindo muito dinheiro no Atlético até hoje, existe algum risco no futuro de que o Atlético tenha que, de repente, eventualmente ter que arcar com essa dívida e entrar numa situação muito difícil financeiramente de novo? Deixa eu te falar uma coisa. Quanto mais difícil tem é você conseguir um dinheiro emprestado, né? A gente costuma dizer que você, para conseguir dinheiro emprestado, você tem que provar que você não precisa. Mesmo porque, né? O empresário sabe que um dinheiro emprestado não é ruim, é bom. Você pega o dinheiro e investe. É para girar, Se né? você tem dinheiro e condição de pagar, certamente pegar dinheiro emprestado não é ruim. É bom. Então, você imagina o Atlético devendo o que devia, conseguir pegar aí 450, 500 milhões emprestados. Porque é viável. Mais do que viável, né? A pessoa também que investiu no clube é um atleticano de 4 costados e acreditou no projeto e ele sabe fazer negócio. Você conhece algum negócio que o Rubens Menin tenha entrado que não tenha dado certo? Mas, e esse valor é a perder de vista? Desculpa. E só para completar então, também. Esse valor é assim, sem juros, sem correção monetária, sem garantia, é só o principal. Sem prazo para pagar. Então mas agora o clube tem que começar a pagar o Rubens Menin? Tem. Mas nós estamos viabilizando isso. Com a venda do shopping, eu acredito que o Atlético vai acabar com todo esse endividamento que gera esses 80 milhões. Então, você tira isso, quer dizer, é um dinheiro que você deixa de pagar,
não é? E ainda tem a receita extra que vai começar a entrar com o estádio, porque nós não vamos ter que pagar o que se paga hoje para jogar no Mineirão, e obviamente isso é um gap que acaba dando um valor enorme no final do ano, fora shows, etc e tal, que a gente calcula que quando tiver redondinho, vai dar mais de 100 milhões de reais líquidos a mais do que o atleta tem hoje de receita. Então você deixa de pagar 80 e ainda joga mais 100 para dentro. Então nós temos que falar que aí nós estamos falando em 180 milhões, quase 200. Então, com isso você vai equilibrando as contas e pode fazer uma projeção com venda de jogador e com outras coisas que podem ser feitas para poder... o atleta, por exemplo, o atleta pode virar uma SAF? Isso que eu ia perguntar. Pode. O futuro do Atlético também é ser uma SAF? Eu acho que e sim. talvez o Menin e os outros investidores seriam ali os potenciais... Isso aí, qualquer um, né? Qualquer um pode ser, né? É claro que dizer que eles não possam ser, não, claro que não. Eles estão hoje lá no clube ajudando ser acionista amanhã. Não é o Rubens fala para mim que às vezes que não e tal, mas eu não sei, eu acho que na época não dá para saber, então isso é outra história. O atleta pode ser uma SAF? Pode. E o principal, né? A que preço? Né? Eu chuto aqui, assim, mas é um chutão. Não, vou te falar por quê. Eu acho que o Atlético, dentro de uns 2, 3 anos, ele já está com uma situação financeira bastante equilibrada, um estádio que vale, pronto, 1 bilhão de reais, 2 clubes de lazer, você tem hoje em terrenos, só o terreno, esquece o clube, só o imóvel, nós não vamos transformar aquilo ali em imóvel, mas é só para termos de valor, né? Para você ter uma ideia, fazer um valuation do clube, né? São 2 imóveis, um ali próximo do Mineirão, do aeroporto, né, o Labareda, e o outro na Avenida Pedro I. Todos os dois valem, né, tem um valor significativo. Você tem um centro de treinamento, vão fazer agora até obras de melhoria, né, em alguns pontos, mas o centro de treinamento do Atlético é excepcional. Tem a sede de Lourdes. Metro quadrado mais caro de BH. Exatamente, tem a sede de Lourdes. Então, se você for olhar, nós aí, em termos de patrimônio, nós estamos falando de alguma coisa em termos de 1 bilhão e 300, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Né? Mas você tem que levar em consideração que o valor da dívida vai cair significativamente, porque nós vendemos shopping, né? Então o valor da dívida daqui a pouco ele já vai cair de 1.200 para aproximadamente aí uns 700 milhões. Estamos falando em 2 bids na SAF? Aí eu acredito em 2,5 bi, no mínimo. E nós estamos falando da dívida do atleta, deve cair aí, eu acredito, por uns 700 milhões, eu, assim, por alto, estou chutando. Né? Quem sabe muito desses números é o Rafael Menin, ele que é craque nisso. Mas eu acredito que caia ali para uns, né? Porque a gente pode negociar, esses 350 vão virar no mínimo aí uns 500 por aí, né? Porque vai ter esses descontos à vista, né? Claro. E desses 700, 200 e poucos são dívida tributária já parcelada a longo prazo. Então aí você já está caindo ali para um patamar inferior a 500 milhões, que é mais ou menos o valor da dívida com o Ricardo e com o Rubens. Ricardo mais ou menos, acho que uns 80 e o restante com o Rubens. Que aí o que tem que se fazer é o quê? Vamos colocar aqui uma forma de pagamento. Isso. Então você vai vender um jogador, pega 15% toda venda que fizer e utiliza para pagar os seus credores, vai amortizando isso aí, no médio prazo dá para pagar, entendeu? Isso aí é uma coisa que é normal acontecer. Então você vende um jogador igual o Arana, né, por exemplo, se você vende ele aí por 20 milhões de... Quer dizer, se o clube põe 20 milhões de euros para dentro, né, você paga ali, você pega 3 milhões de euros ali, paga o Rubens e põe 17 para dentro, tá bom, já vai pagando, já vai diminuindo o endividamento dele, né? Com isso aí, eu acho que no médio prazo dá para fazer. Agora, mantendo o time forte. Sérgio, aproveitando aqui que a gente está numa transição, né, de falar de passado e futuro, então para puxar um pouco do passado ainda, que o senhor não citou nomes e tudo mais, mas sempre falando do passado, que herdou umas dívidas do clube campeão da Libertadores e tudo mais. O senhor chegou a ser aliado político do Alexandre Calil, né? Sim. Como é que foi a ruptura? Por que teve essa ruptura? Se é que teve uma ruptura de fato? Então, eu acredito que cada um tem a sua maneira de gerir o clube. A maneira que eu quis gerir o clube não ia muito de acordo com a forma como ele também pensava. Ele estava muito envolvido ali com essa questão de prefeitura, não queria saber muito de futebol. Belo dia, fui lá na prefeitura, sentei com ele, tivemos uma conversa rápida. Eu disse a ele que queria fazer também algumas substituições dentro da nossa diretoria.
e ele falou, então você toca a sua vida lá, eu toco a minha vida aqui, mas assim, nós não tivemos nenhum tipo de briga, assim, de eu encontrar com ele aí, cumprimento, normal, não tem essa inimizade toda, não. O que teve foi isso, que num dado momento eu me afastei, né, e aí politicamente eu fiquei, digamos assim, isolado ou independente, talvez seja a melhor expressão. Né? E a independência me deu a possibilidade de procurar o Rubens, o Ricardo, pessoas que eu tenho uma relação já de muito tempo. Eu nunca tive algum tipo de lado político em que eles não estivessem. Né? Isso nunca existiu em relação a eles. Tá? É um assunto que eu quero chegar. Eu queria saber mais bastidores. Como que foi aquele dia da demissão do Dudamel, do goleiro do boné vermelho, né, que virou até personagem para a torcida do Atlético, é o goleiro do Afogados, que a partir dali... Virou um marco, né? Veio a conversa com o Sampaoli e uma conversa com o Rubens Menin. Como que foram os bastidores daquele dia lá em Afogados, em Gazeira? Como que foram os bastidores daquele dia? Daquela noite, né? Muita gente acha que foi ali que a gente começou a relação com o Rubens. Na verdade, não. Né? Já tinha um ano. Quando o Rui Costa veio para o Atlético, eu já tinha me acertado exatamente com eles. Nós já estávamos começando a fazer ali um trabalho, ainda de forma mais modesta, mas já estava sendo feito. Tanto que o Rui veio, na época, numa conversa que nós tivemos, e eu particularmente nem conhecia o Rui. Esse nome foi colocado na mesa como sendo um bom nome, e aí a gente chamou para fazer. Né? Conversei com dois pretendentes ao cargo. Um era o Rui e o outro era do Botafogo, me falta o nome dele aqui agora, depois ele foi para o Palmeiras, para o lugar do Matos, inclusive. E aí, eu na conversa lá com o Rui, ficou acertado que era ele e tal, e no primeiro ano, então, dessa nossa parceria, né, que foi Anderson mais modesta, Anderson Barros, exatamente. Então, minha memória aqui. Exato. Impressionante. Google Memory. Aí, então ali, nesse primeiro ano, já estava, né? Então não foi ali que vieram os 4S, já estavam ali, já de alguma maneira atuando, não com tanta intensidade, mas já estavam. No final do ano, nós iniciamos uma conversa com o Sampaoli, inclusive o Rubens mandou buscá-lo para uma reunião aqui, enquanto isso eu estava em São Paulo para conversar com o Dudamel. Eram as duas possibilidades. O Sampaoli fez um pedido muito alto, era um absurdo, não tínhamos condição de honrar. Porque ele não pede só o salário dele, o conjunto todo, o conjunto dele vem com tantos milhões de investimento. Não, eu quero isso e mais 40 milhões de euros. Depois muda também, né, no meio do caminho. E aí mudar de ideia. Aí se assusta a gente que é normal, né? Se assustou o Rubens, imagina a gente que é normal. Aí eu não veio, e na época eu estava lá conversando fui eu e o Lázaro lá conversar com o Dudamel. Ele era um treinador que tinha uma narrativa, um histórico interessante, né? Porque ele trabalhou com categorias de base da seleção venezuelana e foram muito bem. E a própria seleção principal estava indo muito bem. Você tinha lá o Savarino, né? Tava lá o Otero, também aquele do Santos, aquele o Santos Rondon lá, também da Europa, joga na Inglaterra. Soteudo, né? Soteudo. Então, ele tinha um histórico muito interessante, né? Foi um treinador de seleção que não tradicional na América Latina, né? E que estava indo muito bem, né? E aí quando ele chegou aqui, é a tal história, né? Um presidente, ele não se vale só da conversa que ele tem com o treinador. Havia uma série de análises anteriores para quem pudesse estar lá sentando com ele. Eu já vou para arrematar o assunto, mas já havia toda uma análise do trabalho feita pela diretoria de futebol, enfim, né? Não é uma coisa, não é um presidente que fala, eu gosto do fulano, vou lá e tal, não, né? Então, não foi. E aí, quando ele chegou aqui, ele parece que sem o traquejo de trabalhar com clubes, talvez por isso, né? Só trabalhando com selecionado venezuelano,
ele não se adaptou, porque ele começou a impor regras aqui muito rígidas aí para jogador. Né? É diferente. Pô, não dá, né? O jogador não pode ir tomar café de chinelo, o jogador tem que chegar lá, dar uma hora, todo mundo tem que chegar lá, igual quartel, e aí a comissão técnica tem que esperar o jogador ir lá servir, para depois ir lá servir. E aí isso e mais outras coisas tidas como de disciplinadoras no dia a dia, dos treinamentos. Né? Uma picuinhazinha. Que aí os jogadores começam também a criar antipatia do camarada, né? Então, assim. Começa a fazer. Aí você vai falar assim: Sérgio, o jogador está de má vontade e tal. Não, olha, dizer que o jogador está de má vontade, não tá, mas de boa vontade não estava, não, né? Porque o time do Atlético, normalmente, normal, ele chega ali num time daquele lá, vai lá, atropela de 3, 4, vai embora e acabou, né? E aí você vê um jogo daquele, você fala, pô. Né? Que é isso aqui? Porque vários jogadores do time que ganhou o Campeonato Brasileiro, que ganhou a Copa do Brasil, estavam lá, hein? Vários, né? Vários. Então, a gente não pode dizer que aquilo ali foi tal jogo. Que é isso? Alan foi o Jair que estava lá, né? O Savarino estava lá, o Guga estava lá, né? O Arana estava lá. Então, você vê que, né, uma boa parte do time titular do Atlético já estava, que ganhou o Campeonato Brasileiro, já estava lá. Né? O Hever, né? Então, quer dizer, a situação era muito isso aí. E, bom, aí voltou a cena a conversa com o Sampaoli. Ele veio já com outros números, porque, lembre-se, ele naquela primeira conversa, ele pensava em Flamengo, ele pensava em Palmeiras, só que o Flamengo contratou, não sei se manteve o Jorge Jesus, o Palmeiras também não quis ele, e aí ele ficou meio sem mercado ali e tal, não sei o quê, acabou se acertando com o Atlético. Foi isso que aconteceu. Mas ele deu uma reduziu, claro, reduziu significativamente. Continuou. Depois aumentou na hora de pedir jogador. Tava naquele time lá, o Guga, Igor Rabelo, Arana, Jair, Alan, Otero, Natan, Johan. Tudo campeão brasileiro. Pois é. Para você ver. Então, quer dizer, não era nem tanta culpa assim, né? E naquele jogo, quem era o diretor de futebol que tinha contratado esses jogadores aí era o Rui Costa. Não era ainda o Alexandre Matos, né? Depois dessa tragédia aí, aí é que saiu essa comissão técnica, né? O Rui também não continuou. E aí trouxemos o Matos e trouxemos o Sampaoli e fizemos outras contratações indicadas pelo Sampaoli. Mas aí o Sampaoli ainda estava na mesma pedida anterior? Não, ele abaixou. Porque, por isso que eu estava falando, quando ele conversou conosco em dezembro, ele também estava mirando ou ir para o Flamengo ou ir para o Palmeiras. E isso não aconteceu. Estava inflacionado. Né? Aí ele perdeu já aí um pouquinho, né, desse... Ele achou assim, falou, bom, eu estou com o meu passe valorizado aqui, eu vou, né, dar uma leiloada, né? Vou dar uma leiloada. O poder de negociação dele caiu, porque ele perdeu a possibilidade de ficar no Flamengo, no Palmeiras, e o Atlético montando um time muito bom, oferecendo para ele, através de investidores de peso, que obviamente ele se informou, e os caras prometendo para ele que iriam fazer os aportes, falou, que time que vai fazer isso aqui no Brasil, não ser o Flamengo ou o Palmeiras? Só o Atlético mesmo que tem esses investidores chegando aí agora. E aí ele viu nisso um projeto que poderia virar, como de fato virou. Eu acho que a gente tem muita coisa a agradecer ao Sampaoli aí. Claro. Então me fala sobre como é trabalhar com Jorge Sampaoli, Sérgio. Olha, eu particularmente tive uma relação muito tranquila com ele, tá? Porque é outra história. Se você tem uma mulher brava em casa, fala pouco com ela. Você não fica lá, você não tava lá recebendo, o cara gritando na sua orelha. Não é assim? Você só entra em casa, sim senhora, vai embora, trabalha, volta, sim senhora. Fala pouco que dá apenas problema. É a mesma coisa com ele também, falava pouco. Mas ele te procurava muito por essas questões de... Porque sempre saía na imprensa, Jorge Sampaoli tá pedindo mais jogador, Jorge Sampaoli tá pedindo mais... Como que ficava a sua cabeça com aquilo ali? E o trato difícil também no dia a dia, né? Que falavam que ele falava só com a comissão técnica dele, ele não se envolvia no ambiente de um modo geral, assim. Aquela camaradagem. Não, realmente eram mais secos, assim, eles tinham lá a patota deles e ponto, acabou. Realmente não tinha muita resenha com ninguém. Até o Domênico lá, que era da diretoria de comunicação, tinha dificuldade de conversar com ele. Era uma coisa assim, bem, sabe, assim, protocolar, né? Então tinha isso. Agora, o caso é o seguinte: quando nós sentamos com o Sampaoli, nós sentamos também, né, com o Rubens, com o Rafael, com o Renato, né? E ali eu falei,
Os caras do dinheiro são esses aí, ó. Resolve. Você vai ter que conversar com eles e com o Matos. Então, quando o Matos vinha me perguntar, sério, o São Paulo está pedindo jogador tal, custa tantos milhões. Eu falei assim, ó, tem que falar lá com os homens lá, né? Tem que falar com os 4R lá. Aí, tal. E ele, de vez em quando, ligava para eles também e tal, conversava. Ele falava com todos nós, tá? Ele falava com todos nós. Mas, assim, ele cobrava muito ali do Matos, né? Acho que ele conversava muito também com o Renato e com o Rafael. Não, o Matos deve ter sofrido demais. Ô, presidente, como é que foi? Assim, é uma curiosidade minha, né? Como que os 4Rs entraram, assim, efetivamente? Como que surgiu a marca 4R? O senhor chegou lá com um projeto, já tinha na ideia dos 4, chegou em um e os outros foram convidados Porque depois? essa conversa é um ponto da gestão do senhor. Ô, fiscal, você lembra que eu falei para você que eu tentei vender o shopping para poder sanar as dívidas e não consegui, né? Então, isso por um lado foi ruim, porque eu não mudei, não consegui implementar aquilo que era a minha ideia, mas por outro lado, me fez procurar outras alternativas. Nós já estávamos implantando no Atlético um sistema alemão chamado SAP, que é um sistema de controle de custos, assim, mas muito rígido que as grandes empresas utilizam. Isso foi motivo, inclusive, de eu ter que fazer algumas trocas dentro do clube, porque haviam pessoas que não queriam fazer isso lá, enfim, por N motivos, e eu coloquei bem claro para todos que no Atlético tinham duas situações para ser mandado embora, ou fosse pego roubando, ou se não preenchesse o sistema SAP. É um sistema que é chato, porque todo dia o cliente tem que estar preenchendo no final do dia e tal. Tem a ver com produtividade, com tudo isso? Não, tem. A questão maior mesmo são os mecanismos de controle que você tem. E eu tinha no meu laptop todas as informações diárias. E eu sabia quem não estava preenchendo, quem estava e quem não estava. A partir daquele momento ali, se você, por exemplo, o departamento financeiro não estava preenchendo, eu falei, então não vai dar certo, vamos trocar. E foi quando nós fizemos uma substituição na época da diretoria lá por outro. Então, isso tudo foi efetivado antes da conversa com eles. Depois disso, eu pedi para fazer uma auditoria do clube. Porque para você fazer uma auditoria, a auditoria pede que você tenha mecanismos de controle. Se você não tiver uma zona, tudo na base da planilha, como já foi, né, no Atlético, todo antes de eu manual. chegar e tal, não dava, né? Então, a auditoria que faz esse tipo de auditoria é a auditoria que faz assim para aprovação de balança, aquelas auditorias que vem e só aparece lá, tá bom, ok. Uma auditoria de nível, Big né? Four. Tem outras também, além da BDO. A BDO, por exemplo, que foi uma que eu usei lá, é muito boa. Inclusive, o vice-presidente da BDO foi vice-presidente do Corinthians. Aliás, o presidente da BDO foi vice-presidente do Corinthians, um cara muito competente. Eu até usei desse conhecimento que ele tinha de auditoria de clube de futebol para nos auxiliar. E aí, com base numa auditoria bem feita, é que eu liguei para o Rubens. Aí falei, bom, eu vou lá conversar. Rubens, me atende aí? Ele sempre muito atencioso. Certo, pode vir e tal, pá. Aí, no caminho, eu fiquei pensando, mas, gente, o que eu vou falar para esse homem para poder convencer a botar dinheiro aqui dentro do Atlético? É um negócio difícil, né? Chegar pro cara lá e tal. Mas aí eu cheguei pro Rubens, aí eu sei lá, tive uma luz naquele dia lá e cheguei para ele e falei assim, ô Rubens, deixa eu te falar uma coisa. Tudo bem, tudo bom, tal, aquela resenha do cafezinho da água. Amaciando. Maciando, ele olhou para mim e falou, mas e aí, como é que tá o Galo? Eu falei, o Galo a situação tá complicada. Eu falei, é mesmo? Eu falei, Eu, inclusive, tenho, assim, tô meio receoso que eu acho que nós vamos inaugurar a Arena MRV com o Atlético na Série B. Aí ele olhou, o quê? Falei, não, porque a Arena é a menina dos olhos do Rubens, né? Aí ele olhou e falou, não, mas que isso? Não pode? Mas por quê? Eu falei, olha, Rubens, a situação tá... Aí eu fui, baixei, peguei a minha pastinha que eu tinha levado, né? Lá calçado com a minha sandalinha baiana, humilde. Puxei a auditoria, entreguei para ele. Tá aí, ó. Eu tô aí. O primeiro ano meu aqui, porque lembra que eles começaram, na verdade, eles vieram no início de 2019, no final de 2018, início de 2019. Então, primeiro ano, não tinha dinheiro para comprar nada. No segundo ano, nós estávamos já numa situação dificílima. E foi nesse início aí. Aí eu fui, entreguei para a auditoria e falei, ó, tá aí, a situação é essa aí. Aí ele foi, olhou, falou assim, me dá umas 2 semanas aí que eu vou analisar. 2 semanas ele me chama lá e senta comigo e fala, ó, Sérgio, eu gostaria de te ajudar, eu tenho como te ajudar, mas
as condições são as seguintes: eu quero o Ricardo aqui, eu quero o Renato também conosco, o Rafael, e eu quero que você abra os números do Atlético e você franqueia tudo, tem que ser transparência total. E eu falei, Rubens, poxa, que é isso? Vamos salvar o Atlético aqui com essa situação. Eu acho que nós estamos escrevendo aqui um capítulo importantíssimo da história futura do clube. E foi exatamente o que aconteceu. Eu te diria até, Fuscaldi, que eu não sei se... Eu acho que aconteceu até muito mais rápido do que a gente imaginava, né? Porque, puxa, 50 anos sem ganhar o Campeonato Brasileiro, bicampeão da Copa do Brasil, campeão da Supercopa, bicampeão mineiro. Estamos aí, batemos na trave da Libertadores, sem ter perdido, né? Num jogo em que perdemos um pênalti na ida lá e na volta o Vargas teve a chance de fazer o 2-0. E então, quer dizer, o Atlético podia ter fechado todos os campeonatos, né? Então, eu acho que veio uma resposta em cima daquilo que foi pensado, foi planejado. Eu não me sinto como o pai disso tudo, absolutamente. Acho que eles têm muito mais mérito do que eu, mas eu acho que eu tenho uma participação importante nessa história. E aí, colocando aqui, lembrando aqui da nossa fala inicial aqui, né? Na verdade, eu não ganhei nenhum título porque existem, na minha opinião, dois tipos de administradores ou de presidente de clube de futebol. Aquele que olha para o próprio umbigo e pensa em ganhar título e passar para a história com títulos que ele tenha ganho, e aquele que pensa na instituição. Eu saí da arquibancada, que eu sempre fui torcedor de arquibancada, tive a honra e a chance de sentar na cadeira do Atlético por 3 anos e tive a oportunidade de fazer alguma coisa diferente de tudo aquilo que tinha sido feito até então para poder fazer com que o clube tivesse um futuro muito melhor para os meus filhos, para os meus netos, para as outras gerações. Eu acho que isso de fato aconteceu. Eu pensei no Atlético, eu pensei na instituição, coisa que, por exemplo, né, não aconteceu no Cruzeiro. Não pensaram nisso. E eu, particularmente, não estou aqui, quem sou eu para falar do Cruzeiro, do América, de outros clubes, não conheço, não sei como é que a coisa funciona lá dentro, mas particularmente sei dos problemas do Atlético, sei que eles ainda existem e sei das dificuldades que o clube ainda terá que enfrentar para poder zerar. Eu fico imaginando como que deve ser lá, né, no dia a dia, com as dívidas trabalhistas estourando, tributárias, uma série de compromissos aí de FIFA, etc. e tal, né, e investimento em jogadores, porque não tenho dúvida nenhuma, né, eu fico vendo de vez em quando aí, as pessoas parecem que até esqueceram que o Cruzeiro passou, né, e ficam cobrando contratações de 15 milhões, de 20 milhões. Eu falei, gente, calma, né? Não é assim. A realidade. Não é. Tá fazendo certinho lá, né? Estão cuidando agora, né? Com a chegada do Ronaldo e algumas pessoas que ele trouxe. Parece que eles olharam, viram que não dava para continuar a fazer o que estavam fazendo e começaram a fazer de uma maneira assim mais modesta, alguma coisa parecida com o que nós fizemos. Estão lá de sandália de Havaiana. Havaiano, exatamente. E aqui, a situação... Léo, só um minutinho, só para um é a mesma coisa. É só para um certo. recadinho. Vai vir mais coisa ainda. Vamos falar de Atlético e ainda vamos falar de Cruzeirar ainda, que é um verbo novo que foi criado aqui em Minas Gerais. Ainda a gente vai falar. Primeiro eu tenho que dar um recado aqui da Savassi Notebooks, parceria gigantesca junto com a gente, assistência técnica e especializada em notebook. Lá, ó, todo tipo de reparo é feito pelo Dudu. Procura o Dudu lá, porque o Dudu é fera. Tá aqui, ó. A marca aqui tá o endereço e tem um QR Code, a gente tá chique. A gente tá chique, tem um QR Code. Então se você colocar lá o celular, já vai direto pra loja do Dudu, que tá arrebentando. Rua Paraíba, 1317, Savassi Notebooks. É o dinheirinho entrando, Léo. Certo. A gente Desculpa aí, tá? A gente tem que saber. Falar com o Domênico lá, com aquele laptop ruim dele. Aquele laptop ruim do Domênico, viu, Sérgio? Você dá um toque nele e o Sérgio tá aqui explicando pra gente que a gente tem que trabalhar bem com essas questões financeiras. Então o nosso podcast também tá, ó, faturando com a Savassi Notebooks. Estamos certo, Sérgio? Perfeitamente. Ô, Sérgio, Savassi Notebooks. É só continuando nessa linha aí, a situação periclitante pela qual o Cruzeiro estava também foi um fator que deu um plus a mais, como diria o outro, para o Menin realmente falar assim, vou investir um dinheiro aqui agora para, sei lá, espizinhar o adversário, eles no buraco e a gente decolando. Não, porque quando eles vieram, o Cruzeiro ainda não estava nessa situação. O Cruzeiro estava campeão da Copa do Brasil. O Cruzeiro 18. em 2018 ganhou a Copa do Brasil. Em 2019 é que acontece o problema do Cruzeiro. Como eu te falei, já estava envolvido. Ele começa maio, a entrar né? ali no final, 18 início de 2019, juntamente com o Ricardo, com o Renato, com o Rafael. Então, só que o que acontece foi o seguinte...
com o advento, né? Isso eu acho que ajudou ou acelerou o processo. Porque o processo, como eu falei com vocês, em 2019, a gente veio lento, né? Nós estávamos ali ainda aprendendo, meio que namorando ainda, né? Lá e tal, pô, peraí, vou botar muito dinheiro aqui, peraí, vamos ver, estamos analisando os números, fazendo uma série de verificações. Então, mas aí, quando o Cruzeiro embicou mesmo, aí aconteceram duas coisas importantes. Eu acho que aí eles enxergaram que realmente a coisa era muito séria. Aliás, eles já tinham enxergado pelos números, né? Podia Mas aí acontecer com a poderia Atlético. acontecer. Vê na prática. Vem na acontecendo. prática, né? E a pressão da torcida do Atlético diminuiu demais em cima de mim naquele momento, pelo menos nesse aspecto, né? Embora continuasse sempre reclamando da questão do time, né? Era um time velho, um time que ainda não tinha muito investimento e tal. Mas sem sombra de dúvida, a pressão diminuiu demais porque as pessoas começaram a ver assim, peraí, esse cara pode estar certo, né? Quem está falando aqui desde lá do início, não dá, tem que segurar, não dá para fazer contratação, não dá para fazer loucura. Então, olha lá, vai quebrar, não sei o quê. E de repente as pessoas olharam e falaram, nossa, peraí, eu não quero ver o Atlético quebrar. Eu não quero ver o Atlético frequentar as páginas policiais, eu não quero ver o Atlético frequentar o Fantástico e ficar lá por 15 minutos sendo... De forma negativa. De forma negativa, né? Aquilo foi horrível para a marca Cruzeiro, né? Eu acho que aquilo ali não são páginas negras e lamentáveis da história do futebol brasileiro, né? Então... É a maior crise institucional de um clube brasileiro na história. Talvez. Sim, O que historicamente. Cruzeiro... Agora, o senhor disse aqui que alicerçou, né, o que o Atlético vive hoje, né? Por que não houve a reeleição? Por que não continua na sequência do trabalho? Primeiro que é o seguinte, né? Eu sou um profissional liberal, eu vivo do meu dia a dia da advocacia, né? Não nasci em berço de ouro e, obviamente, eu tenho sócios que me exigiam uma presença que, como presidente do Atlético, eu não tinha a menor condição. Eu me dedicava para o clube 24 horas por dia. Então, esse era um problema que eu já não estava aguentando mais segurar. Né? Agora, houve no final do meu mandato uma discussão, né, se eu iria continuar ou não, porque também, vocês devem se lembrar, né, eu não vou citar nomes aqui, nem me peçam, havia um ensaio, né, de um candidato para sair contra a minha... enfim, uma posição, né? E essa situação ela podia ser arredondada se eu não saísse para a reeleição. Sentei lá com os nossos investidores, nós concluímos que aquilo ali seria, de fato, uma situação inaceitável, porque depois de tanto investimento, corria um risco aí de perder uma eleição e ver todo aquele investimento ali jogado na lata de lixo, não dava, né? Quer dizer, o próprio Rubens tinha todo o direito de chegar e falar, não posso deixar isso aí, né? Não posso deixar ter riscos com relação a essa continuidade do trabalho. Veio então o nome do Sérgio, que é uma pessoa assim, excepcional, tranquila, muito, muito competente, atleticano mesmo, e um cara muito ligado ao Ricardo, ao Rubens, enfim, a todos nós lá. E foi o nome dele indicado e pronto, tá ótimo para mim, eu continuo lá, tenho uma relação... Sem vaidade. Sem vaidade, eu poderia ter... peraí, mas você não vai ficar para inaugurar o estádio? Você não vai ficar para colher os frutos? Né? Poderia ter sido eu o presidente campeão. Cara, mas eu estou satisfeito demais, o atleta mas campeão. Você é campeão. Eu sou campeão do mesmo jeito, entendeu? Acho que se você é campeão estando na presidência do clube ou não, mas sendo atleticano, você tem que ter o mesmo sentimento, que é o que eu tenho, né? Então, eu vou nos jogos, eles me tratam muito bem, toda vez que eu quero ir no jogo, eu ligo pro Sérgio, estou querendo ir no jogo, na hora ele já providencia para mim tudo, para eu ir, sou muito bem tratado, sabe? Sempre estou à disposição dele, que ele sabe disso, nunca cornetei nada para ele, de treinador, de jogador, de nada, só mando mensagens para ele no sentido de ter serenidade, calma, paciência,
né? Para nunca fazer absolutamente, não tomar nenhuma decisão de cabeça quente no dia do jogo. Sempre é bom esperar dormir. Respira. Coisas que eu aprendi só com o tempo no Atlético, né? Que só a experiência nos traz e que me deixam muita vontade, porque ser presidente do Atlético, por mais que você queira dar para ele conselhos, é diferente de um ex-presidente falando com qualquer outra pessoa que nunca sentou naquela cadeira. Sérgio, sobre aquela colocação que você fez do o Atlético não vai cruzeirar, você acha que a proporção que ganhou aquela frase foi maior do que você queria colocar? O que você queria passar naquele momento ali quando você disse que o Atlético não ia cruzeirar? Exatamente. E a intenção era dar uma zoada também? Não, acho que a palavra foi muito apropriada, né? Porque o cruzeirar naquele momento era exatamente isso. Eu me lembro que no primeiro momento o Cruzeiro performando muito com um time que foi campeão da Copa do Brasil, mas que nem foi montado pelaquela administração do Wagner Itair, né? Tinha sido montado pela administração do Gilvan, né? Eles aproveitaram o êxito ali. Né? Então, e eles tripudiavam muito da gente, né? Tripudiavam mesmo, né? Queriam dar uma conotação de que o atleta estava na lama, no esgoto, que o Atlético era um timinho, etc. e tal, e a gente humildemente entendendo que não, que aquilo ali não podia continuar, porque o Atlético e o Cruzeiro são clubes que têm uma torcida, a torcida do Atlético é maior do que a torcida do Cruzeiro, mas mesmo assim não é tão maior, né? Deve ser o quê? Assim, uns 50% a mais, né? Então, mas a arrecadação dos clubes é mais ou menos a mesma em termos de televisão, de pay-per-view, de bilheteria e tal. Sim, exatamente, né? Exato. Então, isso faz parte da rivalidade e das brincadeiras, né? Sempre sadias, diga-se passagem. Então, a questão era essa, né? Então, eu tinha uma certa mágoa daquele tipo de situação, né? Porque era uma empáfia muito grande, entendeu? Era uma soberba muito grande. Era uma coisa assim que eles se achavam realmente a última cereja do bolo, né? E aí a gente foi assimilando aquilo ali, né? Assimilou, você vai engolindo aquele fel, né? Você Foi premeditada a palavra? Né? Tal, não sei o quê. Não, eu acho que surgiu na hora, sabe? Aquela coisa assim de... bom, o Atlético não vai acontecer no Atlético o que aconteceu no Cruzeiro. Então, eu achei que era uma palavra apropriada para aquele momento, né? Porque o que aconteceu no Cruzeiro, vamos falar a verdade, é completamente diferente do que já aconteceu com o Atlético no passado, com o Grêmio, com o Corinthians, Palmeiras, caiu na segunda divisão e tal, mas aquilo que aconteceu lá, né? Aquilo foi uma coisa assim, foi absurda, né? Não dá nem para ficar falando muita coisa, não, porque hoje em dia você tem que medir muitas palavras, né? Porque o mocinho tá virando bandido, o bandido tá virando mocinho nesse país aqui, né? Então você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, daqui a pouco eu vou falar uma palavra aqui que possa ofender qualquer um daqueles caras que fizeram aquilo que fizeram no Cruzeiro e ainda vão entrar contra mim para dizer que, né? E é capaz de eu responder e eles nada, né? Até hoje a gente não vê acontecer nada e tal, estão lá tranquilo, mas que tem são importunados aí na rua e tal, não sei como é que ainda vivem aqui, né? Mas, enfim, né? Então foi isso que aconteceu, né? Foi no sentido de dizer que o Atlético não ia ter uma administração ruinosa, que nós tratávamos o clube com carinho, com atenção, com zelo, né? Com amor, que eu acho que faltou por parte daquela administração no Cruzeiro, e aí deu no que deu. Agora, o senhor ficou marcado também por uma outra declaração que deu alguma repercussão, né? Que foi aquela situação de tratar a Copa Sul-Americana como uma segunda divisão da Libertadores, né? De uma forma ou de outra, se arrepende de ter falado de isso? Absolutamente nada, mas nenhuma vírgula. Não, e o pessoal me pega de vez em quando na rua e fala, mas peraí, fala a verdade, você não arrepende? Eu falo, não arrependo. Se você for observar, depois daquela minha fala, no ano seguinte o campeonato mudou. Eles passaram a remunerar os clubes. Não tem cabimento você participar de um campeonato que você gasta dinheiro e muito para poder jogar. Falar, meu amigo, peraí, você vai fazer um campeonato, né? Um campeonato sul-americano, vai fazer ir lá na Argentina,
Aí na Argentina tá legal, né? Você vai ter que ir lá no Colômbia, pois é. no Equador. Aí você vai fretar avião, vai hotel, transporte, tem concentração, tem lugar de Prejuízo treino na certa. e tal, não sei o quê. Cara, gastam 400 mil reais para fazer um jogo lá na Argentina, lá contra o São Lourenço, né? Que foi. E aí, pô, e eles mesmo também jogaram o jogo assim, meio, mas ali tava assim, quem tivesse menos preguiça, eu acho que acabamos tendo mais. Quem tivesse menos preguiça levava, porque tava meio assim, leva pra você isso aí, velho. Não, leva pra você. Não, eu não quero. Porque era isso, entendeu? Dava trabalho. Não dava. Aí o que aconteceu? O repórter veio, depois do jogo, né? E meteu o microfone na minha boca para me falar, falei, ó, deixa eu te falar, um torneio que dá prejuízo e cujo maior mérito ou maior prêmio é dar uma vaga na Copa Libertadores, é um torneio que efetivamente é um torneio de acesso, né? Que o clube vai pagar para jogar para poder brigar por uma vaga na Copa, É melhor largar de mão mesmo e aí vai larga, jogar o concentra brasileiro. na Copa do Brasil ou no Campeonato Brasileiro, que você pode ter Brasileiro chance de pegar dá essa 9, Copa. 8, 9 vagas. E tanto é que naquele ano nós entramos para a Libertadores na pré-Libertadores, nós ficamos em sexto. Né? Se a gente tivesse priorizado também a Sul-Americana, será que isso aí teria acontecido? Nosso elenco era um elenco muito enxuto ali, né, que era a conta do chá para poder fazer o Campeonato Brasileiro. Nós íamos conseguir fazer com a Sul-Americana junto? Acho que não. E eu acho que aquilo foi fundamental para que a Conmebol enxergasse a coisa de uma forma... Pô, eles estavam fazendo um torneio ali, quebra galho, né? Era quase que um favor para os clubes, para poder justificar e tal. Não, hoje o campeão da Sul-Americana fatura algo em torno de 22 a 25 milhões de reais. Já tá legal ganhar. Segura aí, pronto. Já é legal ganhar. Esportivamente, o senhor considerava a competição até razoável, né? O problema era o financeiro mesmo, né? Não, esportivamente sim, mas por que você acha que a maioria dos clubes que jogavam a Sul-Americana jogavam com time reserva? Então, assim, acho que não era só o Atlético que não levava muito a sério a competição, não, né? E outra coisa também, né? Eu não determino se o Atlético vai entrar com o time principal, o time misto ou o time reserva. É o treinador, a comissão técnica que define. E eles enxergaram que o Atlético não tinha elenco para poder jogar aquele campeonato, mais o Campeonato Mineiro, que acontecia no mesmo tempo, mais o Campeonato Brasileiro e mais a Copa do Brasil. Portanto, você cria prioridades, não é? Então, por exemplo, é questão de prioridades. Não estou falando quem que acertou ou quem errou, mas a escalação de um time misto do Atlético, por exemplo, contra o Fortaleza, é em virtude de uma prioridade que o treinador entendeu em relação ao jogo de amanhã lá contra o Emelec. Então, ele é uma decisão dele. Agora, o Sérgio, ele pode chegar lá e falar, não, você tem que entrar com o time titular. Isso não existe. Você vai criar um problema dentro da comissão técnica, não tem como. Agora, Sérgio, você falou daquela relação que tinha com o time do Cruzeiro, que ainda estava ganhando alguma coisa, e aí falava muito mal do Atlético, né? Pisava. E um desses caras que fazia isso era o Thiago Neves, né? O que deu na telha, assim, de eventualmente contratar o Thiago Neves? Não, na verdade... Muito tranquilo com relação a isso aí. Quem quis contratar o Thiago Neves foi o Sampaoli. Foi o Sampaoli. E ele bateu pesado, queria porque queria, achava que o jogador se encaixava no esquema de jogo dele. E o Matos ali também fazia, obviamente, às vezes do diretor de futebol. O treinador pedia, ele procurava, ele tinha relação com o jogador, né? O jogador jogou com ele no Cruzeiro quando ele foi diretor lá. Acontece que nenhum dos dois, né? E conhecem a história do Thiago Neves com o Atlético profundamente, né, e tal. Então, foi isso que aconteceu, mas eu mesmo fui contrário e, na época, essa questão vazou, né, então... Pois é, esse vazamento foi meio para fazer um termômetro ou não foi pensando assim? Deixa eu te falar, 90% das vezes que há vazamento, quem vaza é o procurador do jogador. Para forçar uma situação. Para forçar porque a torcida ou para ajudar ou para saber se... As pessoas acham muitas vezes que o vazamento sai do clube para o clube. Eu lembro que o ano passado, não sei, antes de um jogo aí, que falaram que o ingresso ia ser mais caro, aí que o atleta teria vazado, não sei o que e tal. Quer dizer, gente, não existe isso aí, né? Isso é muito conversa fiada. Pode ser que alguém ligado ao jogador, né, tenha soltado isso daí,
antecipadamente para poder, mas não tinha nada. Tanto é que ele depois fez uma notificação e o Lázaro foi lá e fez a notificação e ele entubou e aí veio o procurador dele falar, esse cara tá falando bobagem, não tem nada. Dinheiro ainda? Não tinha papel nenhum, não tinha nada. Só faltava entrar com um processo trabalhista contra o Atlético. Que figura. Ô, Sérgio, mudando um pouquinho de assunto e pensando agora no futuro, né? Vem uma intenção agora de entrar na política, né? É verdade. Eu acho que, assim, como muitos brasileiros, né, eu acho que principalmente mineiros, né, eu acho que Minas Gerais tem bons representantes na política, mas que, né, na maioria deles, a maioria não, mas que nós ainda estamos aquém, né, de ter aquela representatividade que o nosso Estado um dia já teve lá no Congresso Nacional. E aí eu resolvi sair da indignação para a ação. Eu acredito que eu tenho uma história de vida, não só como ex-presidente do Atlético, mas também como advogado, como ex-professor também, que fui durante muitos anos professor universitário. Muitos anos estive na OAB, à frente de comissões importantes, como de educação jurídica e direitos humanos, enfim, outras tantas. Então, eu acho que eu tenho uma experiência de vida que me dá condição de cumprir outras missões na minha vida. Eu sempre gostei muito de desafios, já tive outros tantos aí pela minha vida fora, né? Enfim. E acho que esse é um desafio que, me deixa extremamente feliz, porque pode ser que, se eu vier a ser eleito, eu tenha a possibilidade... Já é pré-candidato Sou pré-candidato a deputado federal. Então, pode ser que eu tenha a possibilidade, né, de quem sabe, estar no ano que vem lá e tentar perfilar juntamente com outros bons políticos que eu entendo que existam. E a gente não vai... Quando a gente fala em política no Brasil... e eu acho que eu também já tive essa fase, um assunto meio antipático, né? As pessoas olham, todos os políticos são ladrões, política no Brasil é uma porcaria, isso e tal. Só que, na verdade, fiscal, é o seguinte, nós não vamos mudar o Brasil se não for através da política. É só através dela. As pessoas têm que ter consciência de que a política é, sim, muito importante, mas a boa política, né? Aquela praticada por gente correta, por gente íntegra, que conhece, não é? Porque você vê muita gente que chega lá, seja porque ele é artista, seja porque ele era um ex-atleta, tudo bem que tem a representatividade, mas daí chega lá por conta dessa sua característica, mas sem nenhum tipo de conteúdo. Aí chega lá, vai ficar passeando lá nos corredores do Congresso Nacional e aquilo fica sendo comandado por uma meia dúzia de 3 ou 4 que conhecem um regimento, que conhece de lei, que sabe que está lá há muito tempo, que sabe, né, exercer política. Então, eu não pretendo, se for eleito, chegar lá simplesmente ficar passeando pelos corredores, né? Nunca foi da minha só índole, né? Eu quero chegar lá e fazer algo melhor. Pela minha característica pessoal, e aí eu acho que as pessoas todas que me conhecem um pouquinho sabem disso, né? Eu acho que eu vou ter problema. Né? Porque eu quem tenta trabalhar lá no Congresso tem problema. Tem, exatamente. Mas eu acho que eu vou ter problema com algumas pessoas, sabe? Dessa questão do relacionamento político. Existe a política séria e aquela que não é séria. Quando eu não enxergar uma política séria, e se alguém algum dia tentar fazer alguma coisa que chegue próximo de algo que eu considere como uma situação assim, digamos, que me deixe constrangido, né? Com algum tipo de pleito, algum tipo de conversa meio atravessada, eu vou partir para cima, né? E como foi a vida inteira, eu não afino para esse tipo de coisa. Eu acredito que o Brasil precisa de pessoas que pensem principalmente no futuro. Aquilo que minimamente eu acho que eu fiz no Atlético durante 3 anos, a gente tem que pensar no Brasil não talvez para a nossa geração, para gerações futuras. Eu conheço o mundo afora aí, né? Tive a oportunidade de conhecer, porque tive oportunidade na vida, né? Então acho que essa palavra é uma palavra que falta muito hoje no Brasil, a oportunidade, né? A gente tem que investir muito em educação, sabe? Porque é só através da educação que você constrói uma nação. Quando o Japão foi destruído, lá em 1945, na Segunda Guerra Mundial, eles investiram muito em educação,
Mas assim, por quê? Porque quando você investe em educação, você forma um cidadão que vai ter consciência, inclusive, para escolher bem os seus representantes da frente. Né? Educação e esporte, né? As duas coisas andam juntas, estão juntinhas. Então, essa é a outra que eu ia falar. É uma das bandeiras que eu vou defender, com certeza, é a educação. Eu acredito muito nela. E acho que o esporte é fundamental na complementação da educação, né, para jovens, né, mas também é fundamental porque é, sim, até mesmo uma profissão para muitas pessoas. Né? Então, futebol de várzea, futebol, categorias de base, futebol feminino, que eu acho que nós precisamos ter, inclusive, uma regulamentação específica para o futebol feminino. Você não pode pegar simplesmente e fazer com que elas joguem com base nas regras do futebol masculino, que é o que tem hoje aí. É a regra do futebol, não, é a regra do futebol pensado como futebol masculino. O futebol feminino é uma coisa mais recente. Né? Mulher é diferente. Se você for olhar mulher, no vôlei, mulher... a rede é mais baixa. A cesta do basquete ela é mais baixa. Tem situações diferentes. Né? Então, acho que existe uma discussão aí que tem que ser feita em alto nível com as atletas, com as pessoas que trabalham com o futebol feminino, para a gente poder encontrar uma legislação que se aplique para elas. Né? Futebol de várzea, né? Nós estamos perdendo essa característica. Né? Quantos e quantos craques nós conhecemos aí que saíram da várzea, né? Vamos dizer, o Bruno Henrique saiu da várzea aqui, né? Tá aí no Flamengo e tal. Quer dizer, então, isso também eu acho que precisa ser revisto, né? Porque eu tenho conversado com algumas pessoas aí, o futebol de várzea está bem abandonado. Então, e o próprio futebol profissional. Aí, falando do futebol profissional, que é uma coisa que eu conheço, né? Eu acho que nós temos que pensar grande, né? O futebol brasileiro, ele precisa urgentemente ser visto pelos seus dirigentes, e eu, desde a época que estava no Atlético, já tentava lutar por isso aí, mas é muito difícil você conseguir unanimidade, tanto é que você está vendo aí, até para a formação de uma liga, você já tem 2 grupos. Né? O Atlético está num grupo, o Flamengo, o Corinthians está no outro, e eles não conseguem se entender, é uma dificuldade muito grande. Mas a partir do momento que esses dirigentes se entenderem, né, e é preciso que haja também vontade política para ajudar isso a acontecer, né? Criação de ligas, uma regulamentação que possa efetivamente dar mais estrutura para o futebol do interior também, que está aí abandonado. Você imagina, hoje mesmo eu dei uma entrevista para uma rádio lá de Pouso Alegre, de Poços de Caldas, e nós estávamos falando da Caldense. A Caldense é um time que tem que ser formado no início do ano para participar do Campeonato Mineiro. Quando chega em abril, aí eles vão ver se tem condição de entrar na Série D, ou se não, vão ter que fechar e ficam lá fechados o resto do ano até chegar no início do outro ano. E aí, quando tinha o dinheiro da Globo, do Campeonato Mineiro, ainda dava, mas agora... O Atlético esse ano, por exemplo, que chegou às semifinais do Campeonato Tá Mineiro... parado. Tá parado porque ele se classificou para a Série D do ano que vem. Então assim, é um time um bom time organizado, uma boa comissão técnica. Agora, me pergunta se a Federação Mineira e a CBF estão passando por dificuldade financeira. Não estão, né? Então você fala assim, peraí, mas quem organiza os campeonatos está muito bem financeiramente, obrigado, mas aqueles que são os responsáveis pela realização do show estão de pires na mão, pedindo dinheiro aí para tudo quanto é lado, tem alguma coisa errada aqui, não tem? Então, não dá. Eu acho que isso a saída do futebol brasileiro é a Liga? Sem dúvida nenhuma. Não tem assim, a menor dúvida. Você deixa lá a Copa do Brasil para a CBF, para ela falar que faz um campeonato de integração nacional com clubes. Que é legal. É legal, ok, beleza. Mas o campeonato brasileiro, eu tento que tem que ser através de uma liga. Você tem que ver o seguinte, quando você tem uma quitandinha e você vai num atacadão comprar lá uma quantidade X de produto, o poder de barganha é muito menor que quando você tem uma rede de supermercado, né? Então, quando você tem... Quando a televisão negocia com um clube, né, ela tem ali um poder de negociação muito maior do que se você chegar com todos e falar, o Globo, o SBT, o TNT, o sei lá o quê, olha, aqui o preço é esse aqui e tal, aqui, peraí, aqui é só televisionamento, agora streaming aqui é outra coisa, aqui vou negociar com outra empresa para fazer as transmissões de jogos internacionais. Com isso, você faz um pacotão e você tem um faturamento infinitamente maior. Mas é impossível você pensar numa liga com Flamengo e Corinthians
com a atitude de Flamengo e Corinthians. Né? Com os dirigentes que hoje tem lá, realmente acho difícil. Mas eu acho que até a própria torcida deles está vendo isso, né? Então, pelo menos no Flamengo, né? Então, acho que eles têm que sair lá daquele pedestal que eles se encontram lá, porque eu realmente acho que eles realmente acham que isso. Então, o Corinthians nem tanto, né? O Corinthians hoje é uma situação diferente, mas o Flamengo, certeza, eles acham que eles estão num outro patamar, que eles são, na verdade, aqui o Real Madrid no Brasil, aqui, passeando, fazendo jogos amistosos, etc. Então eles têm que cair na real e entender, né, que se eles ficarem com esse tipo de atitude e os clubes forem se unindo, eles vão ficando de fora, né? Eu acho que o caminho é esse aí. Eu fiz parte de uma comissão importante lá da CBF, que era a Comissão Nacional de Clubes, né? Eu era um dos membros, era eu, o presidente do Flamengo, do Fluminense, do Palmeiras, do Grêmio e do Bahia, o Guilherme. E nós tratávamos muitos temas relacionados a essas organizações e tal. Toda vez que a gente colocava um assunto em pauta, o Flamengo era problemático, né? Então, eles realmente têm essa coisa de achar que eles são diferentes dos demais, mas essa é uma forma burra de pensar. Eu acho que eles poderiam estar muito mais... Ganhando mais ainda. Muito mais, exatamente, com muito mais condição financeira do que eles têm hoje. É uma máquina de fazer dinheiro, uma quantidade de torcedores espalhados pelo Brasil e tudo mais, qualquer coisa lá vende muito, mas se eles participassem desse grupo dentro de uma... Como acontece, por exemplo, na Inglaterra, você não tem clubes da Inglaterra lá que são maiores ou menores, ou que tem mais torcida ou menos torcida, como é que eles conseguiram se organizar? Né? Tiveram que sentar pessoas competentes, né? Sem esse pensamento... É o ganha-ganha, todo mundo tem egoísta, não, babaca mesmo, não tem outro nome, entendeu? Os caras são babaca, eles acham que são realmente diferentes e não tem nem muita conversa, né? Então, assim, não dá. Com esse nível de dirigente não vai acontecer. Mas eu acredito que, através do Congresso Nacional, através do governo federal, da Secretaria de Esportes, muita coisa pode ser feita e pode ser negociada, sim, né, em prol do futebol e para que a gente possa fortalecer, não só o futebol, como outros esportes também, mas o futebol como o carro-chefe dos esportes que nós temos aí mundo afora. Bom, estamos chegando no final. 2 perguntinhas. Primeiro, Filhão vai para a Fórmula 1 ou não vai? Serginho, fala de Serginho. A Fórmula 1 passou a ser, vamos dizer assim, um cenário muito difícil para a gente, porque se você for ver, os últimos assentos foram preenchidos lá, foram todos eles com base em muito dinheiro e interesses. Quem tem dinheiro tem uma equipe. A gente tinha uma cadeira que estava muito encaminhada para ele, que era na AlphaTauri. Foi quando a Red Bull, então, quando a Honda resolveu sair da Fórmula 1, e daí ela negociou a cessão da tecnologia de motores para a Red Bull em troca de colocar um piloto japonês lá. E aí nós não ficamos lá. Então o Sérgio recebeu um convite para correr na Fórmula E. A Fórmula E paga tão bem quanto a Fórmula 1. Os pilotos que estão lá, você tem hoje na Fórmula E, acho que 10 ou 11 ex-pilotos de Fórmula 1, e inclusive pilotos como o Verlaine, que recebeu o convite para vir para a Fórmula 1 e não foi porque estava numa situação melhor lá. Então, assim, ele hoje está na Fórmula E, é um piloto profissional. A Fórmula E, claro, não tem a mesma visibilidade da Fórmula 1. Eu acho que a Fórmula 1 cresceu muito em decorrência daquele Drive to Survive da Netflix, tá? Porque nos Estados Unidos ela não tinha essa repercussão. Aquilo ali trouxe uma visibilidade muito grande para a Fórmula 1. Mas eu acho que a Fórmula E também tem o seu papel. Os pilotos são bem remunerados, os campeonatos têm crescido muito. Nós temos aí uma novidade muito bacana, que o ano que vem vai ter a primeira vez um grande prêmio do Brasil, lá em São Paulo, né? Foi fechado em Mônaco há 1 mês e meio atrás. Então, os carros elétricos, na verdade, na minha opinião, são uma realidade, é um caminho sem volta. Eu tenho absoluta certeza que quem tem menos de 50 anos hoje vai ter um carro elétrico ainda, muito em breve. É uma coisa que a gente acredita muito no campeonato também de Fórmula E. Né? Um campeonato tão bacana quanto a Fórmula 1 em termos de locais. Né? Você tem corrida em Nova York, em Londres, Seul, Mônaco. O carro faz barulho? México. Não, o carro ele parece uma turbina. Não, ele tem um barulho que parece uma turbinazinha. Né? É um negócio muito interessante.
E Tem que ter um barulhinho a pra corrida é um puxar. pouco diferente, ela dura menos, são 45 minutos, os carros saem com menos bateria se ele estiver acelerando o tempo todo, ele não consegue chegar ao final, exatamente porque tem uma Então parte tem que ter que é estratégia, né? tem que ter estratégia de recarregar utilizando umas manivelas, umas aletas e freio e tudo mais. E você tem hoje equipes como a Porsche, a McLaren acabou de anunciar que vai para a Fórmula E, a Maserati que também anunciou agora que está entrando. Você tem lá a Nissan, você tem a NIO, que é uma chinesa que está inundando a Europa de carros elétricos também de qualidade, não é porcaria. Você tem puxa vida, eu tenho que me lembrar aqui, mas falei para vocês aqui de Porsche, tinha até a Mercedes, a Maserati, a McLaren, enfim, tem a Audi, que fornece motores, tem outras equipes, assim, são 11 equipes conhecidas, são 11 marcas, né, conhecida, a Mahindra também, que é uma chinesa, né, também, chinesa não, indiana, importante. Então, são a Jaguar também, que é uma equipe top lá. Então, e você vê hoje nisso aí um mercado muito bacana, que vem crescendo, e ele está inserido nisso. Legal. É um dos pilotos mais novos lá, eu acredito que tem uma carreira ainda muito grande pela frente aí. Quem quiser assistir, passa aí na Sport TV e passa na TV Cultura Aberta também. Maravilha. Eu acho que para encerrar, espera ver o Atlético até onde? Estou dizendo não, estou falando hoje, esse ano, por exemplo. Você acha que o Atlético vai chegar... Como torcedor. Vai chegar numa decisão de Mundial, se não esse ano, no próximo, bem próximo assim de chegar no auge de que um clube pode conquistar? Eu acredito, porque o Atlético está fazendo boas contratações, na minha opinião, tá? Gemerson, Pavon, Allan Kardec e o Pedrinho são nomes excepcionais, todos selecionáveis. Óbvio que eles vão precisar de um tempo, né, para se preparar fisicamente e tecnicamente. Parece que todos eles, não sei, já tem aí algum período, uns mais, outros menos, aí de paralisação por conta enfim, de guerras e etc. Fim de contrato. Né? Mas são todos jovens, né? Então isso aí, com um mês, esses caras já estão tudo bem, né? Então eu acho que são nomes muito interessantes, né? Uma coisa é, claro, a gente sabe que o Atlético já teve a experiência da Senegal no passado, né? Então a gente sempre fica mas ali, é bem diferente, né? Eu acho que quando você entra num contexto de um time que já está ganhando, né? Então a tendência não está mexendo com performar. Um time de veteranos, né? Se a gente olhar o time do Atlético chega não entra ali, né? pressionado. Se você for ver esses 4 nomes aí, são 4 jogadores que podem chegar aqui e botar a camisa titular, né? Quer dizer, é claro que tem uma disputa ali sadia, né, com os jogadores. Posição no Atlético. Mas isso é muito legal, né? Então, eu acho que o Atlético está bem. Eu senti muito das nossas... dos atletas que nós perdemos, eu senti muita perda do Savarino, achava um jogador que... Tinha jogo que ele não aparecia muito, mas tinha jogo que ele jogava muito, era um cara que tinha cheiro de gol demais, e ele se dava muito bem ali com o Hulk pela direita, né? Mas o Ademir começou agora de novo, é normal, né? É difícil jogar no Atlético, né? A torcida cobra muito, mudança de clube, mas está indo bem, né? Um jogador que sim, venceu na vida, né? Veio da Patrocinense para cá, né? Passou pelo América, foi bem lá, tá no Atlético, é um jogador, uma pessoa, você vê que é um cara bacana, humilde, né? Merece tudo de melhor, né? Então... E joga do lado, assim, eu acho que o Atlético hoje, com toda sinceridade, eu acho que ele tem uma coisa que diferencia dos demais, sabe? Além de ter o melhor jogador do Brasil em atividade, que é o Hulk, eu acho que ele tem também o melhor bom caráter do Brasil em termos desses craques, desses astros aí, né? Disparado, o Hulk é o cara mais humilde, mais simples, mais sereno, né? Mais tranquilo, mais exemplar, né? Então, quando você tem um líder desse dentro do seu... E que dá o retorno em campo, né? Exatamente. Vira exemplo. Exatamente, né? Então é um cara que carrega, né? Que tem um linguajar que diz o seguinte, né? Um ditado, né? Que a palavra convence, o exemplo arrasta. Então você vê um cara da idade do Hulk, 35 anos, com todo o histórico que ele teve de sucesso, com a condição que ele tem hoje financeira, e o cara entra em campo e se mata, aquilo ali meio que dá um recado para qualquer um do outro, falar, ô menino, né? quem é você?
confiante, né? corre aí Confiante. Ele e sobra, entrega. Exatamente, né? Sobra. Então eu acho que isso também tem ajudado muito, né, o desempenho do atleta. Então eu acredito muito que o segundo semestre possa ser. Nós temos umas paradas tortas aí, né? Começou agora o mata-mata de Libertadores, o próprio jogo decisivo da Copa do Brasil lá não vai ser fácil, né? E o Campeonato Brasileiro por si só considero o campeonato mais difícil do mundo, que é o campeonato que você pega o último colocado e ele enfrenta o primeiro colocado de igual para igual, né? Então você não vê isso acontecer em outros campeonatos aí. Você tem um campeonato espanhol lá, você tem 6 times no máximo lá brigando e o resto tudo apanha dentro e fora de casa. Eles só conseguem brigar entre eles mesmo lá embaixo. Né? Aqui não, aqui você vê aí o Fortaleza vai lá no Rio de Janeiro em último lugar e ganha do Flamengo de 2-1, né? Aí você vê aí o Avaí peitando o Palmeiras que está lá e tal. Então assim, é um campeonato muito equilibrado, né? E portanto tem toda essa dificuldade, e por isso é que às vezes um time que acaba não indo bem numa Copa do Brasil ou na continuidade da Libertadores, ele cresce no Campeonato Brasileiro, porque é muito difícil para qualquer time, por mais que ele tenha um bom elenco, aguentar 3 Ainda campeonatos mais esse desse ano, nível aí, né? Copa do Brasil, Libertadores com viagens longas. O Brasil é um país gigantesco, então o time joga hoje no Ceará, amanhã ele joga em Porto Alegre, né? São 6 horas de voo de Fortaleza até o Porto Alegre. Enfim, então é complicado, mas eu tenho expectativa de que o Atlético vá puxar aí título esse ano, com certeza. De preferência a Libertadores para a gente poder ir para o Mundial. Já está querendo encerrar, né, Já. Fusca? Mas eu quero aproveitar que Vai. eu estou aqui. Essa pressão sobre o turco, como é que o senhor vê? O senhor já viveu isso também? Cara, eu vejo isso aí como uma coisa natural do torcedor, entendeu? O Turco estava demitido antes do jogo do Flamengo e depois do jogo ele deu um nó no Dorival. Deu um nó no Dorival, né? Aí vai contra o Fortaleza ali, com 30 minutos do segundo tempo, e já estava de novo. Poxa, o cara puxou a pressão toda para ele, porque fez aquela escalação ali e tal. Aí ganhou e tal. Falei, não, porque ele fez a mudança na hora certa e tal. Essa é a magia do futebol, né? Então, o futebol no Brasil, principalmente a vida dos treinadores, está diretamente ligada a resultado. Ganhou, continua. Não ganhou, não continua. É assim com todos, não é só com ele, né? Agora, muita gente implica, ele não gesticula do lado de fora. Gente, com toda sinceridade, não é gesticular aqui do lado de fora de campo que vai mudar, porque passa para os jogadores. Não, eu acho que o dia a dia do trabalho é porque gesticulava demais. Gesticulava demais. Eu acho que assim, o dia a dia lá no CT é que realmente importa, a montagem do time claro. E tal, né? E sim, eu acho que o Atlético é normal que tenha tido alguma situação aqui ali de instabilidade, né? Isso acontece com todos os times, né? Nós não podemos, a torcida quer que ganhe todos os campeonatos. Isso é que acontece, né? Mas isso não vai acontecer com nenhum dos clubes, não vai acontecer com o Flamengo, não vai acontecer, quase aconteceu com o Atlético ano passado, mas é uma situação muito excepcional. Né? Você vê o próprio Flamengo aí, ganha aqui uma, perde aqui outra e tal, tem um plantel muito bom também. Eu diria que com o Atlético e o Palmeiras e agora o Corinthians são os 4 aí que vão estar brigando por alguma coisa esse ano. Maravilha. Presidente, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho, boa sorte no futuro. Tomara que dê tudo certo nessa sua caminhada daqui para frente. Fuscal, eu te agradeço a você aí, o Léo, o Elton, né? Foi muito bacana aí participar dessa resenha, né, com vocês e estou sempre à disposição para falar de futebol e quem sabe aí no futuro também poder falar um pouco também, né, da boa política, que é aquela que eu defendo aí, em prol de coisas importantes para o nosso povo. Maravilha. Show de bola. Só lembrando que é para você que está assistindo até agora, clicar no joinha, dar o Sentar a like, ripa no like. se inscrever no nosso canal, que é muito importante. Eu sempre digo, Importantíssimo. Compartilhar, passar para outras pessoas eu sempre também. digo que quanto mais inscritos, mais chance a gente tem de trazer gente do gabarito, porte do porte. Sérgio Sete Câmara. Obrigado, presidente, mais uma vez. Obrigado ao Domênico, que também está aqui acompanhando, ao Jarrão, Ao Thiago, Thiago, que faltou. ao Marcão, Ao Marcão, que faltou. e Léo. E o Léo que está aqui com a gente mais uma Valeu, vez. obrigado. Sempre que puder, estamos Beijo pro Domênico também. Domênico, beijão pra você. Beijo pra todo mundo. Um abraço, galera. Um abraço. Vamos Até o que próximo vamos. episódio. Valeu.